Na, 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 na. Anderson, bem-vindo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Para nós é uma alegria muito grande te receber aqui. Seu testemunho é muito valioso para nós, né? Vocês vão perceber como é que Deus do nada pode criar. Deus não para de criar, de inventar, de transformar. E o Anderson é uma dessas pessoas. Eu começo perguntando para o Anderson: Anderson, como é que foi a sua infância? Quem era você? Quem foi o Anderson ainda na juventude, na primeira juventude, ali como criança? Como é que era a sua realidade? Minha realidade foi uma realidade maravilhosa até os 3 anos de idade, né? Foi quando eu nasci. Aconteceu aquele problema na gestação da minha mãe, que eu fui consagrado aos demônios, no terreiro de Umbanda, algumas entidades, né? Exumirim, Iemanjá, e eu fui colocado na mão de Satanás no ventre da minha mãe. Eu era dele ali. E o relacionamento que eu tinha em casa com meus pais, eu lembro disso bem pequenininho, era uma coisa maravilhosa, né? Apaixonado pelo papai e pela mamãe, porque eu fui um filho muito desejado. Quando a minha mãe chegou para falar para meu pai que estava grávida, foi um júbilo, aquela alegria, e ela todo dia passando a mão na barriga, fazendo carinho, desejando, né? E nós sabemos que tem muitas crianças que têm maldições na vida, ou, muitas vezes apresentam um comportamento totalmente diferente. Foi uma rejeição no ventre. Eu não tive isso. Eu fui muito bem quisto, muito bem amado pela minha mãe no ventre. Só que aos 3 anos de idade, meu pai infelizmente cometeu um adultério e foi embora de casa. E deixa eu perguntar, na sua gestação, a sua mãe então, ela frequentava centro espírita e essas coisas, e por isso ela então te consagrou? Foi isso? Ela participava, ela, teu pai, ou não? Apenas foi um momento? A família da minha mãe, a minha avó, né, foi fundadora de um centro espírita, né, dona, junto com as irmãs, a família toda. E da parte do meu pai, candomblé, feitiçaria bem pesada. A minha avó era o tipo de macumbeira que ela teve um dia que ela fez um trabalho de feitiçaria para uma pessoa, ela morreu no dia seguinte, né, consagrada aos demônios mesmo, em trabalho de cemitério. E eu fui nesse meio e recebi esse tipo de consagração. Então a minha mãe fazia parte, ela era inserida nisso, né? Ela era filha da dona, e da parte do meu pai, filho da dona também. Quer dizer, mesmo assim, você, graças a Deus, foi um filho desejado, um filho amado, mas, ou seja, isso teria consequências, a gente sabe disso. Mas aos 3 anos seu pai saiu de casa. Saiu de casa. E nesses 3 anos, né, que meu pai saiu, era muito gostoso, porque o papai chegava em casa, dava docinho, papinha na boca, com presentinho, e aquela paixão pelo pai, o meu herói, o pai que eu amo, né? E quando meu pai foi embora, eu sofri muito. A ausência do meu pai foi muito grande. Por quê? Porque eu não nasci para ser filho de uma família que entra no adultério. Ninguém no mundo veio para isso. Então aconteceu isso, e a minha mãe vivia chorando, porque era apaixonada pelo meu pai. Mas antes disso tem uma coisa que eu quero falar aqui. Até esse tempo a minha mãe era espírita. Ela foi no encontro de jovens da igreja católica, o Senhor a libertou lá, ela rompeu com o espiritismo. Maravilha. Né? Já começou a obra da regeneração, e o espiritismo não é de Deus, todo mundo sabe disso. A Bíblia deixa muito claro em Levíticos capítulo 20, versículo 6 fala disso, Deuteronômio 18, 8 em diante também. E depois que a minha mãe aceitou Jesus, só foi prova na vida dela, né? Ela experimentou bastante o sofrimento. Aquilo que diz em Marcos 8,34: aquele que quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa foi a história da minha mãe. Depois que aceitou o Senhor, a luta veio sobre a vida dela. E meu pai, nisso, fora de casa, eu com saudade, eu fabricava doença em mim. Eu não sei como se chama isso, porque eu não pesquisei, não fui atrás. Mas a saudade era tanto, de madrugada eu ficava com febre, doente, e falava: mãe, quero ver meu pai. E meu pai não vinha me visitar. E eu lá doente, enfermo na cama, chorando de saudade do meu pai. E quando meu pai chegava em casa, que a minha mãe ligava para ele, para ir no hospital, eu ficava sarado na hora. Porque eu não precisava de um médico, eu precisava do amor do meu pai, eu precisava do abraço dele. O amor do meu pai era suficientemente para me curar ali naquele momento. Então eu fui sofrendo com isso. Via minha mãe com lágrimas nos olhos, chorando, chegava com batom: mãe, passa o batom, deixa eu fazer maquiagem na senhora, enfeitar minha mãe. Mas a cara ficava bonita, mas o coração triste. E após essa separação, eu comecei a ficar com ódio do meu pai. Comecei a nutrir um ódio. Meu herói tornou meu vilão, meu inimigo. E na escola,
com pouca idade eu já comecei a dar muito trabalho. Eu era uma má influência desde pequenininho na sala de aula, uma pessoa que perturbava muito. Porque muitas professoras olham o aluno e não sabem o que está dentro do coração dele. Atrás daquela criança que perturbava, toda agressiva, mordia os alunos, dava problema, tinha um jovem que estava altamente triste porque perdeu seu papai dentro de casa. Aí começou da minha infância um transtorno a minha família, porque desde a primeira escolinha eu já fui convidado a me retirar com 5 anos da primeira escola. Com 5 anos? 5 anos de idade. Já foi expulso? Expulso. Da outra também, né? Então eu fui expulso de 6 escolas ao todo e repeti 8 anos de idade. Meu Deus. Outra, minha mãe é psicóloga e chamava a minha mãe e falava assim: você é psicóloga e tem um filho louco? Só que vocês vão ver a obra de Deus. Aleluia. O pessoal da minha comunidade, ele não tem jeito não. O pessoal é alegre, a alegria do Senhor é a nossa beleza. Porque aí, deixa eu recapitular, você foi expulso de 5 escolas? Não, 6 escolas. 6 escolas. Eu não tinha intervalo nas escolas, o meu intervalo era sempre na diretoria. As mães, por exemplo, um aluno tinha nota boa, sentava do meu lado, o boletim dele caía, e as mães ligavam na escola para saber o que aconteceu com o rendimento escolar dele. Ele está sentado do lado do Anderson. Esse menino é uma má influência, então proibido todo mundo sentar do meu lado, carteira da frente. E não tem intervalo mais o Anderson, só na diretoria. Porque eu não ficava com os meninos da minha idade, eu ia para o pessoal do colegial, né? Porque eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de me soltar perto dos outros. É dom natural da pessoa, aquilo que você falou no PHN, é Deus escolhe e pronto, não tem para ninguém, já era. E aí eu ia sempre com as pessoas mais velhas, eu tinha essa facilidade de me entreter com as pessoas mais velhas. Então eu já fui aprendendo coisas erradas, né? Devassidão, prostituição, bebedeira, tal, e assim por diante. Quer dizer, precoce em tudo, então. Muito precoce em tudo. As coisas que você veio experimentar foram muito cedo na sua vida. Muito cedo. Com 10 anos de idade foi quando chegou a primeira revista pornográfica na minha mão. Com 11 anos de idade eu assistia filme pornográfico todos os dias, ficava lá que nem um louco. Eu não quero que você sei disso, eu já falei com o Dunga ali, eu falei, tudo que eu falar aqui agora não é para dar risada, porque não é bonito, mas eu quero que vocês vejam a regeneração, porque Romanos 5:20 está, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente conta o testemunho para expor o que Deus faz na vida de uma pessoa, que ele é vivo, né? Porque você pode ir na tumba de Maomé, de Hare Krishna, de Allan Kardec, está tudo lá, mas o nosso Deus ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo. Quer dizer então que as coisas começaram a acontecer muito cedo na sua vida. Eu estou fazendo essas perguntas, na realidade eu já sei de tudo, viu gente? Mas e olha, como enche o nosso coração de ver o Anderson, porque o Anderson representa muitos jovens que estão aqui, que tiveram pais separados, pais que por ignorância mesmo acabaram indo por espiritismo, para uma macumbaria, por Xexunoê, alguma coisa assim, mas graças a Deus sua mãe depois, né, teve esse encontro com Deus, mas ficaram as sequelas. Veja uma criança de 5 anos de idade já ser expulsa de uma escola, e depois ser expulsa de 6 escolas, e repetir 8 anos, é muita coisa. Então, qual é a consequência disso? Olha os pais lá atrás, que não ofereceram uma referência. Então pais, mães, filho de pais separados por um tempo, fica igual cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Não sabe para onde vai. Ou então chapéu de cowboy em tiroteio. Tem muito pai, muita mãe que fala, vamos me separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Não. Antes de ter o direito de ser feliz, você tem o dever de fazer, de cumprir, de fazer a felicidade desse filho. Então muitas vezes o testemunho de um jovem vai bater de cheio no coração de um adulto. Isso é muito importante. Mas eu quero perguntar para você, porque já deu para perceber que a coisa foi bem cedo. Quais foram as coisas difíceis, ruins, fundo do poço que aconteceu nessa fase? Quando eu fui no programa, eu disse para você, você perguntou, você fazia isso por prazer quando eu iniciei? Eu fazia, porque eu canalizava tudo para aquilo, né? Então eu fui tendo essa infância. Deixa eu falar também uma coisa também, é muito importante. Quando eu comecei a fazer catequese, eu também fui convidado a me retirar da catequese também, né? A irmã falou, você tem que ser expulso da catequese, né? Porque quem não se assemelha a Deus, se assemelha ao demônio, de Santo Agostinho. Eu estava ali sendo um belo instrumento na mão de Satanás, porque eu estava tirando a paz de todo mundo ali. E o que aconteceu? Eu iniciei a minha vida sexual com 12 anos de idade,
não fazendo sexo realmente, mas tinha uma menina na rua, né? Que um dia eu vi ela, comecei a passar a mão nela, e todos os jovens começaram a assediar. Eu falei, ó, vamos ali que ela vai transar com todo mundo. E os meninos que eram mais velhos, que já tinha feito, ia transava com ela. E a gente só passava a mão. E o que aconteceu? Eu fui desejando ter sexo na minha vida. Por quê? Pelo fato de todo mundo falar. E quando eu estava assistindo o filme pornográfico, que eu fiquei me masturbando lá na frente, que eu ejaculei pela primeira vez, eu me viciei. Eu me masturbava 6 vezes por dia. Eu estava na escola, eu pedia para a professora para ir para o banheiro para me masturbar. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria para vocês, é até triste falar isso, mas para testemunhar, eu estava na Santa Missa, eu saía da Santa Missa, ia no banheiro da igreja para me masturbar e voltava para a Santa Missa. Tal era a escravidão que eu tinha na minha sexualidade, porque esse fato de eu ser consagrado aos demônios prejudicou muito. Essas entidades diabólicas fizeram com que eu fosse escravo da sexualidade. E esse é o pecado, o primeiro pecado da humanidade. E é o pecado que Satanás tem debilitado muita gente hoje em dia. É o pecado que escraviza a maioria das pessoas. Hoje, inclusive, muito jovem dentro da igreja que sofre com isso. Mas eu quero dizer, eu já começo a profetizar como profeta aqui. Esse cativeiro na tua vida vai ser estourado hoje, jovem. Em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto disso. Em nome de Jesus. Nós nos preparamos 2 semanas de jejum em consagração. Nós viemos aqui tomado pela unção da graça, que nem leão espiritual, para ver a glória de Deus se manifestar. Aí eu cheguei com essa deficiência, com essa dificuldade nessa área, vendo fita pornográfica e revista, aquela coisa toda. E os meninos falando dessa prostituição, desse sexo, eu falei, nunca experimentei isso, né? Verdadeiramente, penetração, porque já tinha ficado pelado. Eu pensava que o órgão genital, a vagina da mulher era aqui na frente, eu não sabia nada. Aí chegou um dia, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou no puteiro. Eu vou perder minha virgindade lá. Eu tinha 13 anos. E eu conheci um monte de gente, e a minha mãe nessa época já não tinha tanto domínio, a minha rebeldia era muito grande. E eu saí, porque eu comecei a sair para a noite com 13 anos de idade. E eu chegava lá, agarrava todas as meninas, era cabeludo, tal, extrovertido, ainda não bebia nessa época, porque não tinha necessidade. E eu fiquei com uma moça de 19 anos, ela pediu para ficar comigo, eu fiquei com ela. Só que eu não gostei muito dela, eu falei, ela não é tão bonita não, eu tinha um corpo bonito, mas eu falei, não. Aí outro domingo eu fui na casa de um amigo meu. E na segunda-feira eu falei, eu vou perder minha virgindade amanhã no puteiro. Ela chegou e falou assim, eu quero ficar com você. Aí minha mãe estava viajando. Eu falei, vamos lá para casa então. Aí eu falei, é hoje. Aí foi o dia mais triste da minha vida. Quando eu me relacionei no quarto com ela, eu perdi a minha virgindade. Acho que Deus chorou tanto nesse dia, né? E depois daquele dia, onde passou um boi, passou uma boiada, né? Depois daquele dia, eu virei um escravo do sexo. A atuação do espírito maligno em mim era tão forte nessa área que eu tinha facilidade para conseguir. Eu já falei, não quero que vocês sim disso. Eu ia em casa noturna, eu conseguia transar com mulher dentro de casa noturna. Eu ficava com as moças, eu conseguia ter relação sexual dentro de casa noturna, né? A minha vida era tão profana e iníqua que eu ia para a noite, eu saía para a balada, porque chegou uma época que eu estava carente, eu comecei a fazer musculação. Porque você quer ficar bonito por fora, você está um sepulcro caiado, fedendo por dentro, você quer chamar atenção. E comecei a malhar, e botar piercing aqui, e cabelo arrepiado, tudo amarelo para chamar atenção. E fui lá na noite com os meus amigos, todo fortinho. Cheguei em cima do lugar onde eu estava, era uma casa meio que GLS, né? Gays, lésbicos e simpatizantes, porque eu era fascinado por lésbica. Eu gostava de sair com lésbica, uma moça bem prostituída, bem profana mesmo. O termo certo, bem vagabunda. Aí eu cheguei, estava com um amigo meu, muito louco dentro da balada, falei, amado, vamos fazer uma loucura aqui hoje. O quê? Vamos dançar de cueca em cima da caixa de som. A gente dançou de cueca em cima da caixa de som. Então, assim, uma coisa muito triste, imagina você se expondo, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu estava profanando a obra-prima de Deus, naquele lugar. E não parou, porque o vício da prostituição continuava muito grande, e eu continuava indo para puteiro direto. Porque quando eu não conseguia ter o sexo ali, que estava muito difícil, passava uma semana, já estava louco, eu ia para puteiro, eu beijava prostituta na boca. Quando eu chegava dentro do puteiro era festa, mas botava o reio para baixo, os demônios junto comigo e tudo de ruim acontecia. Chegou uma época que eu estava andando com os amigos meus, e os rapazes chegou, vamos para o puteiro, eu falei, não tenho dinheiro. Eu falei, vamos aí, né? Só para passar a mão, zoar um pouco lá dentro. E chegou uma prostituta e falou, eu quero transar com você. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, filha. Ela falou, quanto você tem aí? Eu falei, eu tenho R$5. Ela falou, vai por 5, mas eu cheguei e falei assim, eu não tenho dinheiro para ir embora.
Aí eu falei assim, eu transo com você, por R$5 você me dá um passe para ir embora. Eu transei com a prostituta por R$5, ela me deu um passe para ir embora, né? E não parava isso. Quando a minha mãe viajava, eu pegava uma moça lá que gostava de dar para todo mundo, mais do que chuchu na cerca, levei ela para minha casa, 10 rapazes transando com a mesma moça ali no mesmo momento ali, batendo na cara dela, xingando, falando um monte de besteira para ela, que eu não quero ficar falando esses nomes aqui. Mas a minha vida era horrível nessa área, eu era escravo do sexo. E por que a gente traz isso de uma maneira tão aberta? Pais, mães, essa é uma história entre muitas histórias. Não pense, não fique escandalizado da maneira que o Anderson possa vir a falar, ou o que ele vai narrar, ou o que ele está narrando. Porque ou a gente abre o olho, veja bem, se o pai e a mãe não assumem o filho, quem assume é o traficante, quem assume é o gigolô, cafetão, quem assume é a rua, quem assume é o prostíbulo, quem assume é a prostituição, quem assume. Ou nós assumimos, e assumir quer dizer assumir. Quer dizer conversar, quer dizer abraçar, quer dizer ficar junto com os nossos filhos, quer dizer ser presença, ou então simplesmente a gente abandona. E nesse abandono, tudo isso acontece. Talvez você, puxa vida, mas é possível acontecer tudo isso, gente? É possível. É possível acontecer isso e muito mais quando você sai de cena. Quando você sai de cena e abandona e deixa o seu filho, ele está exposto. Exposto, assim como você pega um mamão, expõe esse mamão no quintal ao sol. Volta depois de 5 dias. Como é que vai estar esse mamão? Que quando você deixou estava lisinho, esticadinho, bonitinho, amarelinho. Como é que ele vai estar depois de 5 dias? Exposto, abandonado. O que você vê com o mamão, com qualquer outra fruta, é o que acontece com o filho quando ele é abandonado. E ele vai conhecendo, cada vez um degrau a menos, cada vez penetrando mais no fundo desse poço, até que algum dia alguma coisa aconteça, e daqui a pouquinho ele vai dizer o que aconteceu, e vai dizer também o que é o Anderson. Você vai ver que maravilha que é a transformação de Deus. Mas se você abandona o seu filho, se você não cuida dele, se você é um pai ausente, uma mãe ausente, você está simplesmente expondo o filho a toda essa situação. Mas continua, meu irmão. Então, e o grau de prostituição foi crescendo tão grande na minha vida, que tinha uma moça que eu saía com ela, que ela era lésbica, né? E como eu gostava disso, eu gostava de uma moça bem vagabunda na cama. Isso daí era que eu gostava mesmo. Eu estou sendo bem sincero para vocês aqui. Não estou botando muita tinta no quadro, não. Eu estou falando a verdade. E ela tirava fotos minha nu, e eu ia nos lugares e mostrava para as moças para ver se elas queriam compromisso comigo. Eu não tinha vergonha de nada. Eu chegava para minha prima e falava, mostra para alguma moça daí da loja, e se ela gostar do material, bota ela para transar comigo, porque eu fazia musculação, entendeu? E o que aconteceu? Eu fui afundando mais. Aquela festa que eu fiz, né? Que eu coloquei 300 pessoas no meio da rua, que eu falei lá no programa, era agitador. E mesmo desse jeito, eu era uma referência para os rapazes da minha rua. Os meninos que eram meio trouxa, meio bobo, eu levava pra noite e ensinava a beber. Porque eu ia pra noite, eu falava, dá 6 copos de uísque aí na minha frente. Eu catava 6 assim de uma vez só. Tal. Pra ficar muito louco mesmo. Porque aí eu perdia todo o senso. Entendeu? Eu bebia pra ver se esquecia dos problemas. Eu esquecia de Deus. Porque tem um demônio que age atrás por causa do vício da bebida. É o Zé Pilintra e a Maria Padilha. É tudo entidade demoníaca. Portanto, você que tem um vício do alcoolismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, peça a libertação para você andar em novidade de vida. Para de beber cachaça. Vai beber água viva que desce do lado esquerdo do peito do coração de Jesus ali, ó. E eu comecei a fazer essa festa. 300 pessoas no meio da rua, não tinha nada para comer, só bebida. E a gente ali, escutando aquelas músicas, começou a sair briga. E eu fiquei com uma moça, eu tava saindo com uma garota. Aí na rua de trás eu fiquei com outra, só foi 2 naquele dia. Essa outra que eu fiquei era a namorada de um amigo meu. E todo mundo amigo meu nessa festa. Aí no final saiu polícia, teve gente que foi preso, todo mundo se batendo, se matando. Aí ali eu tinha ficado com a moça que era namorada desse amigo meu. Amigo, olha só, né? E na segunda-feira eu fui na porta do colégio. Aqui você faz, você paga. Como que quando você serve a Satanás, você é escravo dele, e ele deixa você experimentar o lodo? Eu cheguei segunda-feira na porta do colégio para saber
como tinha sido a festa, e tinha escapado, que eu tinha ficado com essa garota. Eu tomei um pau de 30 rapazes no meio da rua, mas eles me batiam tanto, eu tomava tanto chute na cara. E o que acontecia comigo? Eu não ficava roxo nada. Desde aquela época eu já sentia que a oração da minha mãe já fazia efeito grande sobre a minha vida. E muitas vezes eu apanhava. E eu ia na danceteria, eu me envolvia sempre com a mulher dos outros, e sempre apanhando. Tinha uma vez que eu fiz uma casa noturna, que foi com uma pessoa famosa. Eu não quero falar o nome dele aqui para não divulgar, porque eu quero divulgar o nome de Jesus, que é muito mais importante, né? Uma pessoa famosa. E nessa balada as pessoas se encrencaram comigo, e todo mundo armado fora da balada para me matar, por causa que eles tinham um pouco de inveja desse meu jeito extrovertido. Porque onde chegava, tomava cena, cumprimentava todo mundo, aquela facilidade de comunicação. Então eu sempre querendo alguma coisa na minha vida, e nada dava certo. Por quê? Porque minha mãe orava para mim. E mesmo nesse dia dessa festa, quando eu cheguei em casa, minha mãe abriu a palavra e falou aqui: ó, Senhor, libertando você. Livramento, a palavra que veio foi livramento. E até aquela época nada. E depois eu comecei a usar lança-perfume, comecei a traficar lança-perfume. As pessoas, quando queriam usar lança-perfume, falavam comigo. Teve garotos que eu desandei usando lança-perfume, que até hoje estão desandados. Eu tenho que pagar um preço muito caro em oração, em jejum, em vigília, orando por essas almas. Porque além de eu ser uma pessoa contaminada, eu influenciei outras vidas a se contaminarem. Mas hoje, em nome de Jesus, com o meu testemunho, eu vou influenciar muito mais pessoas a serem adoradoras do Senhor do que quando eu era um profano e um pecador, em nome de Jesus. É isso. Não sei o que você já experimentou na sua vida, né? Nós temos aqui um rincão cheio. Eu sei que tem muita gente aqui que experimentou coisa semelhante ou pior. Mas eu quero dizer para você que o seu testemunho, ele é muito importante. Talvez você não tenha o dom da palavra como tem o Anderson. Já percebeu que ele tem uma facilidade de comunicação muito grande. Você imagina essa liderança para o mal, o estrago que faria, ou que fez. Agora, graças a Deus, Deus o caçou, Deus o pescou, e agora essa liderança, essa facilidade já está empregada nas coisas boas de Deus. Mas eu tenho que dizer para você, meu irmão, o seu testemunho pode mudar a vida de muita gente. Seu testemunho pode mudar radicalmente a vida de muita gente. Tem uma pessoa aqui, o Senhor está me revelando, que você teve uma vida tão podre que você pegou o vírus da AIDS. Mas você pegou esse vírus e não tem cura medicina. Mas o crucificado está te curando aqui agora. Tem uma pessoa com AIDS aqui, o Senhor está curando. Eu não tenho medo de profetizar não, está curando agora, em nome de Jesus. Eu quero que você venha falar depois, se você tiver coragem. O Senhor está curando agora. E essas coisas são muito sérias. E você que está em casa ouvindo, então eu peço para que você, que experimentar essa graça, que o Anderson disse agora, que você, depois de todos os exames feitos, por favor, entre em contato com a gente. Entre em contato com o Anderson. Eu vou pedir para que a produção nossa coloque o endereço do Anderson. Eu vou ler aqui, já começa a teclar aí embaixo: escravos, tracinho, N, tracinho, senhora, @pop.com.br. Eu vou dizer de novo, tá bom? Se você já quer anotar, você que está em casa, porque eu quero que você mande esse testemunho, muito importante para nós. Escravos, N, senhora, @pop.com.br. Se você pode, dê o seu testemunho. Se você pode não, se é com você que isso está acontecendo, e eu tenho certeza que isso está acontecendo, porque Deus pode realizar isso. Quando você tiver com tudo isso confirmado, entre em contato conosco, porque a gente faz questão de mostrar que isso é possível. Mas, ô Anderson, deixa eu perguntar uma coisa para você. É uma vida intensa, uma vida difícil, e sua mãe acompanhando isso através da oração. E a gente já pode perceber, se a gente ficasse falando das coisas erradas do Anderson, a gente poderia ficar aqui o ano todo, que ainda teria coisa para falar. Porque se com 5 anos foi expulso da escola, e depois expulso de 6 escolas, e repetido durante 8 anos, é muita coisa. Mas eu quero perguntar para você, antes, você, nesse tempo, você experimentava uma saudade de Deus, ou então queria ter uma experiência com esse Deus? Passava na tua cabeça aqueles momentos de solidão, talvez quando você deitasse na cama, passava alguma coisa boa, tipo assim, poxa vida, será que a vida é só isso? Como é que era? Você arrancou as palavras que eu ia falar agora, porque eu queria falar isso. Embora a gente esteja nessa vida, o vazio é muito grande. Porque também a minha afetividade, depois eu vou entrar nisso,
Era terrível, porque as moças que gostavam de mim, eu não gostava delas. Eu pregava só para sexo. Quando eu queria transar, ligava, tudo bem. E as moças que eu era apaixonado, não queriam nada comigo. Mas eu sofria tremendamente. E eu ia para a noite, fazia tudo aquilo, mas só o meu travesseiro sabe o que eu vivia. Porque eu olhava para a minha vida e falei, eu pensava assim, expulso de 6 escolas, repetente de 8 anos, não tem curso de computação, não sabe falar inglês, não tem nada. Eu estava andando com traficante, andava muito com traficante, com bandido, era muito amigo desse tipo de gente. Eu falava, acho que o meu futuro vai ser esse. Mas era uma tristeza muito grande dentro do meu coração. Porque ali naquele momento eu até me satisfazia, mas depois havia uma preocupação muito grande. Porque eu anseio em casar e ter uma família. É o meu sonho, já que eu não tive uma família regrada. O meu desejo é casar com uma mulher santa, né? Porque eu quero falar uma coisa. Quando eu era do mundo, eu ficava com um monte. Mas depois que eu entrei na igreja, o único que toca aqui é Jesus Eucarístico. Amém. Só ele. Só ele. Estou pedindo aqui para você repetir o seu endereço. Então vou repetir, já vai estar anotado aí na televisão para você que está em casa anotar também, tá ok? Inclusive, até para convidar o Anderson também para estar aí na tua comunidade para testemunhar, que tem muita coisa bonita para ele falar também aí. Escravos, N, senhora, @pop.com.br, tá ok? Então anota mais uma vez. Então vamos lá, escravos, N, senhora, @pop.com.br, tá bom? Vai estar aparecendo na sua tela também ao longo da entrevista, para que você, ao longo do testemunho, para que você anote e também mande seus testemunhos. Até para você, por exemplo, eu me identifiquei tanto que esse testemunho mudou a minha vida. A gente precisa desse testemunho, tá legal? Então, é que falando também sobre a retidão também, né? Porque desde quando eu entrei na igreja, eu nunca me envolvi com nenhuma moça, nunca. Né? Eu tô 3 anos seguindo o Senhor, eu vivo a minha castidade, graças a Deus. Mas é aquilo que eu falei, eu experimentei o amargo. E até fiz uma anotação para você ver que bonito. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas hoje em dia eu me alimento do pão feito por Maria, com a farinha de sua carne imaculada, amassada com o seu leite virginal, a Eucaristia Santa no altar. Esse é o meu alimento. Amém. Vamos repetir isso. Eu falei que eu já comi o pão que o diabo amassou. Hoje em dia eu me alimento do pão feito por Maria, com a farinha de sua carne imaculada, amassada com o seu leite virginal. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Amém. Meu irmão, quando é que a coisa começou a mudar? Quando é que a coisa começou a dar sinal de ressurreição? Porque até aí você estava morto, enterrado, né? E esses momentos de solidão, a coisa acontecia. Quando que a coisa começou a dar uma guinada na sua vida? A palavra de Deus diz, em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 61, diz assim: recordai-vos que de geração em geração todos os que esperam no Senhor não desfalecem, que confiam no Senhor. E havia uma mulher de joelho no chão orando pela minha vida. E teve uma coisa que eu até anotei na Bíblia, que eu gosto muito disso: a oração é o ato onipotente que põe as forças do céu à disposição do homem. O céu é inacessível à violência, só a oração o faz baixar a terra. Você que é mãe, que chora, que o seu rosto fica cheio de lágrimas porque o teu filho está te dando muita infelicidade, eu tenho outro versículo para você, Judite 4,12: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Isso foi tudo que a minha mãe fez. Porque do mesmo jeito que a minha mãe orou pela minha vida, misericórdia, né? Eu gosto disso. Do mesmo jeito que a minha mãe orou pela minha vida, do mesmo jeito que ela derramou suas lágrimas, do mesmo jeito que ela se colocou na presença de Deus aflita, o Senhor ouvia lá do alto do céu. Foi a mesma coisa com Santa Mônica. Ela orou durante 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Mas tem que ser pela fé. Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Ela não via, mas pela fé ela conseguia enxergar. Porque Apocalipse 21:5 diz: eis que renovo todas as coisas. Então ela confiava no Senhor. E pode ver que ela está cheia de lágrimas, ela não aguenta. Toda vez que eu falo ela chora, porque ela vê que o resultado da oração dela produziu um homem de Deus. Porque ela não pediu, Dunga,
um jovem que prega, ela pediu um cristão. Ela falava para mim essa semana chorando. E Efésios 3:20 diz: aquele que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus dá muito mais. Você pode ver quando ele multiplicou pão, sobrou 12 balaios. Nossa Senhora fez um pudim de pão maravilhoso. Deus quer mostrar que quando ele dá bênção, ele dá de fartura. Ele dá de fartura. A coisa começou a mudar com a oração da sua mãe. A coisa começou a mudar então com a oração da sua mãe. Foi com a oração da minha mãe. E aí, meu irmão? Aí o Senhor começou a fazer o preparo dele. Porque eu ia na igreja junto com a minha mãe, né? Mas eu não deixava a palavra entrar no meu coração, né? Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Porque é fácil escutar, agora eu quero ver cumprir, né? E eu ia escutar, ia para a renovação carismática, tal, aquele povo orando em línguas, mas eu ia para ver as moças da igreja, as menininhas, tudo isso. Eu não me importava com o evangelho, com nada. Até teve algumas experiências lá, mas aquela experiência de você se apaixonar por Jesus Cristo, do qual eu sou hoje, eu sou louco por Jesus, ele é tudo para mim, claro, por Maria Santíssima também. Eu não tinha essa experiência. E o que aconteceu? A oração da minha mãe produziu sofrimento na minha vida. Até esse tempo eu namorava, tinha uma vida desregrada, 3 vezes por semana no motel, já tinha uma vida mais ou menos de casado, minha namorada dormia em casa, né? Eu tinha um relacionamento horrível com ela, xingava de tudo quanto era nome, batia, saía no tapa, tal, mas estava com ela. Eu trabalhava numa loja no shopping. E a minha vida estava indo, eu era satisfeito com aquilo que eu tinha meu dinheiro, a minha namorada, fazia minhas coisas, tal. E chegou um dia que eu cheguei para minha namorada, para minha ex-namorada, porque agora minha namorada é Nossa Senhora, né? E falei assim: vamos dormir em casa. Ela falou: não. Eu falei: então tá bom, sua vagabunda, vai embora que eu não quero mais nada com você. Desse jeito eu era. E hoje eu sou essa benção que você está vendo aqui. Aí ela foi embora, eu terminei com ela. No dia seguinte, eu fui para o trabalho, eu falei, tinha uma mulher casada lá, né? Eu falei, aí fiquei de olho na casada e com um monte de outros que estavam lá também. E eu levei aquela foto que eu tirava nu, né? Eu deixava ela dentro da bolsa. E os rapazes da loja chegaram, perguntaram para mim e falaram assim: queimou muita rosca esse fim de semana, viadinho? É o linguajar deles, né? O mundo já está tão debilitado pelo pecado que é normal ver essa indiferença entre as pessoas hoje em dia. E eu tirei a foto da mala pelado pro cara, não sei nem porque eu fiz aquilo. E ele chegou e falou assim: mostra pros caras. Eles se reuniram 6 pessoas assim na loja. Cadê a foto? Cadê a foto? Quando eu tirei a loja, os caras me bateram de novo. Eu gostava muito de apanhar, parece, né? Caí no chão, os caras batendo. Quando eu levantei, eu falei: Senhor, perdão por isso que eu fiz. Ali naquele momento eu senti arrependimento pelo aquilo que eu tinha feito, né? Foi a primeira vez que você realmente se sentiu arrependido? Foi horrível, porque foi uma humilhação muito grande. E eu já comecei a perceber que o trabalhar de Deus estava sendo feito na minha vida, porque nenhum amigo mais, eu andava com ninguém, porque eu estava namorando, então eu desconectei dos meus amigos, né? Quebrei o vínculo de amizade. E ali comecei a passar aquele sofrimento, aquela coisa ali. E ali naquele momento eu acordei, cheguei em casa, falei para minha mãe. Aí minha mãe chegou tal, né? Orou por mim, falou: filho, muda de vida. Aí eu saí do trabalho, fui pro Ano Novo viajar para tentar esquecer minha namorada. Cheguei lá, comecei a sofrer muito. E quando eu falei assim: estou no inferno, que eu liguei para casa e minha mãe falou assim: volta para casa, filho. Eu saí da viagem e fui para minha casa. Só que é uma coisa, muitas vezes os jovens estão debilitados pelo pecado, não precisam de repreensão naquele momento, porque eu estava sofrendo, eu estava cativo. E quando eu fui para minha casa, eu falei: quando eu cheguei lá, minha mãe vai me bater, ela vai me socar. Sabe como foi o encontro que eu fiz com a minha mãe? Eu estava chegando assim, gente, andando pela rua de cabeça baixa. Falei: minha mãe vai acabar comigo. Falei: Senhor, a minha vida não dá para nada. Aí eu fui chegando em casa. Quando eu olhei a minha mãe, meu coração começou a bater. O que você fez para mim, mãe? Às vezes é só um abraço que basta. Essa mulher aqui é muito especial para mim, gente. Ela é tudo que eu tenho na vida. Esses joelhos, essas lágrimas que foram derramadas a vida inteira. Depois daquele abraço, começou a obra da regeneração na minha vida. Eu senti que eu estava precisando de Deus.
Fui no encontro do Farias, lá em Jarinu, mandar um abraço para eles da comunidade de Mais de Deus, lá de Marília. E ali eu tive uma experiência pessoal, porque eu fui faminto de Deus naquele encontro. Eu fui faminto porque eu precisava dele. E chegando naquele encontro, tem um momento da oração que todo mundo se afasta e vai orar no campo. Ali o Espírito Santo me pegou de uma forma, amado, que muitas pessoas gelada, que natural não entenderia. Meninice, é criancice, não. O Espírito Santo, ele faz do jeito que ele quer. Porque tem pessoa que fica, não é bem assim. Não, discernimento não, muitos lugares já está virando podamento isso. Estão trancando o Espírito. Xiririri, calma, não. Ali Deus desceu na minha vida e eu comecei a gritar. Naquele lugar que eu estava orando, Senhor, eu quero você para mim. Eu comecei a gritar, Senhor, eu quero você, aparece para mim. Porque enchia eu pensava que eu ia estourar. Senta aqui, mãe. Eu pensava que eu ia estourar. Porque foi tanta glória de Deus, é uma experiência íntima minha, porque cada um tem a sua. Santo Agostinho teve a dele, Saulo teve a experiência dele em Damasco, Dunga teve a dele, o Padre Léo, o Padre Jonas, cada um tem a sua. Mas ali eu tive a minha. E eu voltei daquele encontro, falei assim, eu vou ser pregador da palavra de Deus. Cheguei em casa, revista pornográfica, fogo, CDs do mundo, de rock, música mundana, quebrei tudo, fita pornográfica, tudo. E comecei a comer a palavra de Deus 5 horas por dia. São Jerônimo diz, ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. Porque você vai se santificando, a palavra de Deus cura. 5 horas por dia, todo mundo falando fanático, louco, esse moleque tá xarope. Tem gente até hoje que diz que é mentira a minha conversão onde eu moro. Porque fala, você não é possível não. Mas ele não conhece o Nazareno. Para ele tudo é possível. Mateus 19:26 diz, ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. E pelo esse meu jeito, porque todo avivamento gera um excesso, os Herodes da igreja, porque quando Cristo é gerado, quiseram assassinar minha fé, assassinos de profeta, diz em Mateus 23, Jesus falando. Eu falei, moça, e aquele amor daquele encontro? E aquelas coisas? Eu pensei que o povo da igreja era só amor, mas Deus começou a abrir o leque para mim de como é a vida missionária. Porque quando Ananias foi orar por Saulo, ele falou, é um instrumento escolhido, e mostra para ele o que ele vai ter que padecer pelo meu nome. João 16:33 diz, no mundo vós haveis de ter aflições. Eu comecei a achar estranho esse negócio de perseguição. Eu fui procurar fundamento na palavra, amado, achei um monte. Eu quero profetizar porque depois quando você voltar, você pode sofrer esse tipo de coisa, mas é normal. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12 diz, pois os que quiserem seguir piedosamente a Jesus Cristo haverão de sofrer tribulações. O que diz a palavra de Deus em Eclesiástico 2:1? Quando entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Eu fui provado no fogo. E aquela fome de Deus, comecei a orar desesperado no quarto. Falei, Senhor, eu quero aquela experiência que eu tive. Porque em vez de ir lá no grupo de oração sentir fogo, o cara não estava sentindo gelo, parecia um bando de pinguim orando. Aqui na Canção Nova não, aqui o Espírito tem liberdade de agir. Aí eu fui, comecei a orar tal, preguei em alguns cantos, o pessoal não deixava mais eu pregar. Porque esse menino é louco, viver isso que ele vive é impossível. Eu comecei a pregar retidão, santidade, porque eu vi o que Deus fez na minha vida. Porque eu li a palavra, e quando eu li Hebreus 12:14, eu vi, procurar a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. Eu falei, o povo precisa andar em santidade na igreja, precisa ser testemunho. E muitos jovens não estavam dando testemunho. Ali na frente do altar, fazendo um belo exibicionismo na carne, depois indo para o motel, o menino engravidando, aquilo foi me chocando. Eu não estou julgando, eu estou expondo o que acontece com uma pessoa que não vive a vida em Deus. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. E o zelo pela casa do Senhor começou a me consumir. E eu fui perseguido, não podia mais pregar o grupo, que eu fui outro grupo, a mulher me deu 15 minutos e falou, aqui não pode ter cura, não pode ter libertação, não pode ter profecia. Eu falei, Jesus do céu, o que está acontecendo? Prova, perseguição, faz parte da vida missionária, todo mundo sofre isso. O que aconteceu? Eu comecei a pregar nos trem, amado. É agora que eu quero te falar. Eu estava orando no quarto, falei, as portas estão tudo fechadas para mim. Deus falou, as portas do trem estão abertas. Comecei a primeira pregação no trem, levantei. Entrei dentro do trem, a paz, Jesus, amor de Maria. Sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja católica apostólica romana, e vim falar do Deus que me salvou. No trem. Primeira mensagem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu comecei a pregar. No final, uma mulher em lágrimas chegou e falou assim, continua. Eu vi Deus ali falando comigo. Porque 1 Coríntios 9,16, Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Cadê os corações missionários da igreja? O Papa anda pedindo evangelização. E muitas vezes o profeta se levanta, os outros botam no banco na igreja. Eu falei assim, ninguém vai me botar no banco, porque vieram me oferecer para ser protestante.
Eu falei, não, eu vou protestar contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. A minha mãe e a Eucaristia eu não largo por nada não. Largo por nada não. Do metrô. Comecei a pregar. Eu quero falar um testemunho um dia. Fui pregar com meus irmãos da minha comunidade, que está ali, uma bênção. E estava sentado ali, o Senhor falou, prega no trem agora, filho. Eu falei, não é Deus que está falando comigo não. Aí sou eu que estou falando, eu estou mandando. E quando o general fala, eu obedeço. Eu falei, o que eu prego aí, Senhor? Prega conversão, mudança de vida, porque tem pessoas que precisam escutar. Amado, quando eu levantei para pregar o evangelho, minha mãe estava no trem esse dia. Eu falei, eu sou da igreja católica apostólica romana, eu vim aqui anunciar o evangelho para vocês. Levantou um tiozinho no meio do trem lá, louco. Olha, não vai pregar aqui a palavra não vai pregar aqui não. Eu fiquei quieto, o Espírito Santo falou, oposição à palavra. Eu falei, tio, não tenho compromisso com o homem, nem rabo preso com o diabo. Eu vou pregar o evangelho sim. O tio, olha. Eu cheguei pro pessoal do trem e falei assim, quem quer escutar a pregação aqui dentro? O pessoal levantou a mão, eu falei, tio, 1-0. Já era, eu vou pregar. Por que você está falando 1-0? Você tem algum time de futebol? Não, o meu time é JC Nazareno, campeão invicto, não tem para ninguém, não perde uma jogada, amado. Não perde uma. Comecei a pregar dentro do trem, tal, pregando. O tiozinho não aguentando. E eu falei, quem crê aqui que Jesus é o Senhor dentro do trem? O pessoal começou a levantar a mão. Aí eu falava pro pessoal, então uma salva de palmas para Jesus. O trem virou grupo de oração, amado. O fogo descendo e eu pregando, revelando ao Senhor, fala da tua vida, tal. Ousadia, parresia, isso que falta pro jovem. Isso que falta, que você receba isso na tua alma hoje, jovem. Cheguei, o tiozinho foi pro outro lado do trem e começou a mostrar o dedo do meio para mim. Eu falei, é esse daí que eu quero para Jesus. Abriu a porta, eu fui que nem um de flecha atrás dele. Cheguei dentro do outro vagão, o tiozinho falou, você de novo aqui. Eu falei, vou pregar o evangelho aqui também, tio. Aí, calma aí, rapidinho. Aí o pessoal olhou estranho. Aí Deus me inspirou. Eu falei assim, amados, ele não quer que eu pregue a palavra. E se eu entrasse aqui com uma metralhadora aqui, matando todo mundo, homem-bomba? Só que eu tô com uma arma aqui. Aí todo mundo ficou estupefato, aquela cara, né? Eu falei, amados, calibre 72. 72 livros, do Gênesis ao Apocalipse. Cano duplo, Antigo e Novo Testamento. As balas, o sangue de Jesus vai fazer você morrer para o mundo e renascer para a vida. Porque o sangue de Jesus vai te lavar e te libertar de qualquer pecado. Comecei a pregar dentro do trem. E o irmãozinho de uma igreja evangélica chegou e me abraçou. Falou, nossa irmão, a igreja católica mudou, né? Eu falei, não, a igreja não muda, ela é santa, imaculada, sem ruga, nada. Ela é santa, perfeita, é o corpo de Cristo. Eu tomei vergonha na cara, porque o que está faltando não é a ação do homem, é a ação de Deus. O evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Vai precisar outro tsunami para Deus avisar que nós estamos na iminência? Fui e comecei, último testemunho de pregação. Já vai acabar. Glória a Deus, 5 minutinhos dá para contar. Estava andando na Praça da Sé, parei numa roda, o pessoal pregando a palavra de Deus. Aí eu cheguei lá, né, sou filho de Padre Pio, com a minha medalhinha, o cara olhou, começou a meter o pau, eu só escutando aquilo, né, tá bom. Aí apareceu um irmãozinho bêbado, ele chegou a mão, botou a mão no bêbado e falou assim, sai dele, diabo. Eu falei, não aguento, eu falei, companheiro, o evangelho não é assim não. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. O irmãozinho bêbado do lado, eu falei, 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele falou, sai da roda porque você não está preparado para pegar aqui, você não vai orar, você não vai jejuar. Aí eu virei a Bíblia em cima dele, eu falei, quem é você, companheiro, para falar isso? Mateus capítulo 7, versículo 1 diz, não julgueis para não ser julgado. Aí mais uma de Bíblia em cima dele, 1 Samuel 16, 7 diz, o homem vê as faces, mas Deus vê o coração. Eu falei, aqui tem fogo pentecostal de Nossa Senhora aqui dentro, filho. Aí o bêbado ali, todo chorando, maltratado. Eu cheguei e falei assim, eu quero abraçar esse irmão, eu quero amar ele. Ali no meio da roda, eu falei assim, quem é católico aqui? Na Praça da Sé em São Paulo. Um monte de católico levantou a mão. Eu falei, vocês querem escutar o evangelho genuíno? Sai dessa roda aí, vem aqui que eu quero pregar a palavra de Deus para você. Amado, ficou rodinha, a roda ali ficou vazia. Lotou de católico querendo escutar a palavra. Eu abri a Bíblia e metralhei os infernos, irmão. Comecei a pregar com tanta ousadia, unção, sabe o que eu peguei?
1 João 3,8, o Senhor veio para acabar com as obras de Satanás. E quem que ele usou para acabar com as obras de Satanás? Maria Santíssima. Comecei a pregar a Imaculada Conceição. Uma salva de palmas para Maria Santíssima, porque ela merece. Levanta, pode se levantar. Eu quero pedir agora para vocês em oração, que vocês recebam uma infusão do Espírito Santo, porque os verdadeiros homens que receberam isso nunca mais foram os mesmos. A mão de Deus está sobre mim, meu corpo está em choque, amado. Eu estou sentindo a unção dele aqui. O que aconteceu? Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis a minha testemunha. Testemunha de Cristo é quando você recebe o Espírito Santo e sai a anunciar. A primeira coisa de uma pessoa que tem o Espírito Santo é anunciar Jesus. Levanta suas mãos. Ramanais, peça o Espírito sobre a tua vida. Xericana lamai, Espírito desce sobre esse rincão. Eu vejo línguas de fogo aqui agora. Xericana lamanara manderere cantalabai. Eu profetizo na igreja católica apostólica romana uma explosão missionária na igreja a partir de agora. Receba, amado, receba a hora. Pega, leva para casa essa unção. Maria Santíssima, passeia aqui. Começa a liberar sobre a tua igreja, mãe, pela sua intercessão, a unção do Espírito sobre essa juventude. Vem e toma essa juventude com oração, com jejum, com retidão. Charamandala. Levante seus braços mais alto que você puder. Solta a sua voz, meu irmão. Solta a sua voz. Solta a sua voz, meu irmão, porque a palavra de Deus nos garante que após a pregação da palavra, os efeitos acontecem sobre nós. Como na casa de Cornélio, Pedro pregava e o Espírito descia. Agora é a hora, agora é o momento. O hoje é o Kairos do Senhor. Solta a sua voz e canta. Cantando com toda a força, vem, 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 Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Em verdade, te digo com toda a força. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Solta sua voz, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Levanta os seus braços. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Em verdade, te digo bem forte. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Sopra aonde quer, força.
O vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta os seus braços, vem, 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 Espírito Santo, vem.